dia. Hoje é 13 de abril, segunda-feira, e nós iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM em 106,7 e também pela TV Câmara de Rio Preto, no canal 4 da NET e no canal digital aberto 28.2. Essa transmissão é uma ação conjunta das Secretarias de Comunicação e Saúde e tem o objetivo de atualizar a população de Rio Preto sobre o trabalho que vem sendo feito para o controle e prevenção da pandemia do coronavírus. Com a palavra, o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldênis Borim. Bom dia a todos. Estamos aqui para a atualização dos dados referente à pandemia do Covid-19, o coronavírus, que atinge nossa cidade. Nós iniciaremos a apresentação pelos dados do 0800. No 0800 nós estamos com 4.049 ligações, sendo 71% delas SUS, 87% residentes em São José do Rio Preto, e isso que é fundamental, que 80% dos casos que acessam o 0800 tem resolução do seu chamado, ou seja, evita ir às UBSs, a uma unidade de saúde, para que possa ser informado do que se deve ser feito. Lembrando também que o 0800, em casos selecionados, faz a notificação que também entrará na estatística da Secretaria de Saúde. A atualização também dos casos notificados. Nós estamos hoje com 54 casos confirmados, 634 casos descartados, 92 em investigação, a síndrome gripal 691 e um total de notificados de 1.471. Lembrando que nós tivemos do dia 8 ao dia 12, 427 novos casos notificados em São José do Rio Preto. Desses casos confirmados, ou seja, que são realmente positivos para coronavírus, nós estamos hoje com 54. Lembrando que esses 54 foi com 31 dias. Lembro a vocês que nós sempre colocamos que, ao atingir a marca de 50 casos, modificaria muito nossa duplicação de casos ou o aumento de casos. É considerado mundialmente que o valor 50 casos é um valor fundamental para que ocorra mais transmissão entre pessoas. Então, como nós notamos nessa curva, essa curva insistentemente aumenta. No dia 10/4, nós vimos o pico dela. Então, pessoal, ainda nós estamos na fase de ascensão da curva. Nos próximos slides, nós vamos fazer um apanhado desses 54 casos. Tem nos sido perguntado bastante sobre o sexo e a idade desses pacientes. Nós estamos com, dos 54 casos, 43 são abaixo de 59 anos, sendo que desses, 21 são masculinos e 22 femininos. Acima de 60 anos, nós temos 11 casos, 5 femininos e 6 masculinos. Como o próprio gráfico mostra, acomete praticamente igualmente homens e mulheres. O próximo. Também
nós estamos com 14 os casos encerrados, aqueles casos que já completaram a quarentena e estão já liberados para a sua vida normal. Nós temos 11 casos dos 54, 4 são do sexo feminino e 6 do sexo masculino. 10 na faixa etária de 20 a 59 anos. E apenas acima de 60 anos, que se manteve 29 dias internado e a grande parte desses dias em UTI. Como nós falamos, esses pacientes mais idosos, acima de 60, eles requerem um tratamento mais delicado, mais tempo de internação, e muitos deles requerem UTI por longa data. Próximo. Sobre a síndrome respiratória aguda grave, nós estamos com 202 pessoas até o momento que já internaram por essa síndrome. Dessas 202, 23 foram confirmados para a Covid. 3 continuam em enfermarias e 3 em UTIs. 5 foram confirmados para a influenza. 29 aguardam resultado de exames e 145 foram descartados para a Covid-19. Lembrar que essa síndrome respiratória aguda grave não quer dizer Covid. Nós temos várias outras causas de doenças que levam a essa síndrome respiratória aguda grave. Tá? Nós temos desses todos que entraram em síndrome, nós temos temos 23 que foram Covids. Dessa síndrome respiratória aguda grave que estão internados, estão 26 em enfermarias e 20 em UTIs. Desses 20 em UTIs, 15 estão em ventilação mecânica. Então, do total de 46 casos, 32% deles estão em UTI. Isso é bom para que todo mundo perceba o quão grave é essa síndrome respiratória, onde 32% dos acometidos estão em UTIs. Bom, os casos da síndrome respiratória confirmadas com Covid apenas agora, nós não estamos falando de todo mundo que apresenta a síndrome respiratória. Somente aqueles que apresentaram síndrome respiratória grave por Covid. E eles têm comorbidades, ou seja, o que é comorbidade? São doenças associadas que podem descompensar ou piorar o quadro da evolução do paciente. Sem nenhuma comorbidade, ou seja, sem nenhuma doença que possa influenciar na evolução do doente, nós temos 7. Diabetes e doenças cardíacas, nós temos 4. Doenças puramente cardíacas, 3. Imunossupressão. O que é imunossupressão? São pacientes que têm a sua imunidade debilitada por alguma razão, seja ela por doença crônica, seja ela por uso de medicação, que faz com que essa imunidade diminua, caso de quimioterapia, caso de algum tratamento de algumas doenças reumatológicas e assim por diante. Puramente diabetes, nós temos 2 casos, 3 ou mais comorbidades, ou seja, pacientes bem mais graves, que têm não 1 ou 2 comorbidades, mas acima delas nós temos 2 pacientes. E outras causas de comorbidade, nós temos 2 pacientes
totalizando 23 casos. Agora nós vamos falar sobre a progressão da doença no mundo e comparar isso com São José do Rio Preto. Olhe bem, lembra quando nós falamos dos 50 primeiros casos? Desde o início nós estamos falando que pode ter uma progressão, porque é um número suficiente para ter uma propagação maior em qualquer lugar que ele se encontra, seja aqui em São Paulo, no Rio. A hora que você atinge a marca de 50, nós temos uma transmissão muito maior. Nós atingimos, aqui em São José do Rio Preto, no 31º dia. É importante entender o que está acontecendo ali, ó, naquela primeira faixa. Nós temos que, no Brasil, 50 casos foram atingidos com 14 dias. Na Itália, com 23, na Alemanha, com 33, na Inglaterra, com 32 e na Espanha, com 31. A partir desse momento, esses países começaram a duplicar seus casos. Na linha de baixo, você vai ver quanto tempo demorou para que de 50 casos passassem para 100 casos, na linha que está totalmente em branco, embaixo. No Brasil, nós chegamos a dobrar, ou seja, atingimos 100 casos em 3 dias. Na Itália, com 1 dia. Na Alemanha, não houve duplicação nesse período. Na Inglaterra, com 2 dias. E na Espanha, com 2 dias. Ou seja, demora-se 33 dias, por exemplo, que é o caso da Alemanha. Demora-se 32 dias no caso da Inglaterra, para atingir 50. Depois, para atingir 100, ele demora 2 dias. Ou seja, nós estamos entrando numa fase da doença em que poderá, eu gostaria de frisar isso, poderá ocorrer um aumento de transmissão, mas isso está bem sob observação do Comitê Gestor e da Secretaria de Saúde, para nós analisarmos bem de perto o que acontecerá em Rio Preto neste período. Nós temos ainda um monitoramento sobre a nossa quarentena em São José do Rio Preto. As quarentenas em São José do Rio Preto, ela está atingindo um nível muito preocupante. Nós, no dia 8 de abril, chegamos a 40% de pessoas que estão realmente dentro de casa. Os demais dias, nós tivemos um dia maravilhoso, lá atrás, que chegou a 63%, 2 dias na realidade. O ideal é que a gente consiga entre 60% e 70% de pessoas em isolamento domiciliar, e nós não estamos atingindo isso. Gostaria de dizer para vocês que isso é um fator que nos leva muita preocupação. Nos dá uma preocupação grande, em virtude de nós sabermos que aglomerações, locais com bastante gente, leva ao maior número de transmissão. Então é preocupante. Voltamos a afirmar, fiquem em casas, não andem, deixe que a parte física não vai ter tanto prejuízo a sua parte física se você parar de andar aglomerado em locais de caminhada. Não vai, chegou num supermercado, tem muita gente, volte outra hora, volte num horário mais tranquilo, não entre lá com bastante gente. Eu digo supermercado, mas é qualquer outro local. A burla disso é muito perigosa,
permaneçam em casa. Essa é a nossa recomendação. Bom dia. Secretário, nós vamos agora às perguntas dos veículos de comunicação de Rio Preto. E a primeira é do Lucas Israel, da Band, e da Tati Oliveira, da Record, é justamente sobre o isolamento. Nesse final de semana, o índice em Rio Preto, segundo o levantamento do Estado, foi de 49%. Diante disso, a Prefeitura cogita alguma medida mais dura para ampliar esse isolamento? Na realidade, o São José do Rio Preto, ele regra um decreto estadual. Então, nós temos esse regramento e acredito que nós temos que trabalhar a consciência das pessoas. Nós não podemos e nunca faremos isso do ponto de vista ideológico, pessoal, fazer com que polícias interfiram, que polícias ajam. Eu acho que é no campo da conscientização, é no campo de se conhecer e de aceitar isso da melhor maneira possível. Nós, para endurecermos mais do que nós estamos, somente na realidade do lockdown, ou seja, fecha tudo e ninguém pode sair na rua. Isso não é cogitado hoje pelo comitê gestor. A Tatiane Oliveira, da TV Record, quer saber quantos pacientes estão sendo tratados hoje com a hidroxicloroquina e com a cloroquina em Rio Preto e como eles estão reagindo. Olha, na realidade, o tratamento com a cloroquina é um ato médico que a Secretaria não pode interferir, né? Esse é um ato médico. Não existe nenhum protocolo do Ministério da Saúde, não existe nenhum protocolo das Organizações Mundial de Saúde que nos leva a indicar a cloroquina. Porém, nós não podemos impedir um ato médico, né? É a responsabilidade total do médico em fazer esse tratamento. Nós sabemos que existe uma distribuição dessa medicação para a rede pública e vai da consciência, vai da responsabilidade de cada médico executar ou não esse tratamento. Agora a pergunta é do Rodrigo Carraro, da CBN, também Joselito Paganelli, da TVT, e a Milena Grigoletti, do Jornal Diário da Região. Foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira a compra dos testes para o Covid-19. Esse material, eles querem saber se é o que vai ser utilizado para os pacientes assintomáticos, como será essa pesquisa e quantos testes foram adquiridos. Olha, sim, esses testes estão sendo comprados para que se seja feita a pesquisa pela Unesp. Como será feita essa pesquisa? Eu vou dizer ela bem na macro. Ela será feita em cerca de 1.000 pessoas, onde nós testaremos tanto o PCR, né, que é um teste mais sofisticado e que mostra a doença em curso. E faremos um outro teste na mesma pessoa, que é o chamado teste sorológico, que é aquele que vai determinar se a pessoa já tem anticorpo contra o Covid ou não. Desta maneira, nós pretendemos chegar sempre em pacientes assintomáticos, em pacientes que não apresentam ou apresentaram sintomas recentemente, para que nós tenhamos uma ideia de quanto nós temos de portador assintomático em São José do Rio Preto, que esse é o que faz o maior número de transmissão, e quanto da população já tem anticorpos, ou seja, está imune. Ela pode, na realidade, circular, porque ela não tem mais o perigo de pegar ou transmitir a doença. Então, esse teste tem essa finalidade e será realmente feito pelo IBILS.
A Madeline Boer, da Rádio CBN, pergunta quando o hospital de campanha passará a ser utilizado. Como o Dr. Baitello falou na última live, e eu tenho insistentemente dito que o hospital de campanha é um projeto que nós estamos preparados para, se necessário for, nós utilizarmos. Não faz sentido hoje nós fazermos um hospital de campanha com a Santa Casa, o hospital de base, tendo ainda uma folga de leitos para que seja acolhidos pacientes nos próximos dias. Quando 70%, 80% da capacidade desses hospitais estiverem sendo atingida, então nós começaremos realmente a ativar um hospital de campanha. Joselito Paganelli, da TV Tem, pergunta se existe alguma relação entre os locais onde as pessoas continuam se aglomerando, como a represa, o Lago 3 da represa, com a maior incidência do Covid na cidade. Nós, assim, recentemente, desde terça-feira, nós não fizemos nenhum levantamento ainda dos locais onde estão sendo acometidas essas pessoas. Mas o último levantamento, que foi na terça-feira passada, não havia essa relação. Ela estava por todas as cidades, em todas as UBSs, porque a pessoa também que anda ali no Lago 3, né, que é o lago que mais se tem caminhada, não quer dizer que ele more ali. Ele mora em outros locais e vai lá para caminhar. Então, ter isso como referência fica difícil para a gente. Nós não vamos conseguir chegar a isso. O que nós sabemos é que é uma doença que até o momento em São José do Rio Preto acomete mais a classe A e B, né? E isso não quer dizer obrigatoriamente que morem naquela região, pode vir de outros locais. Existe a ideia, a opção de se fechar os estacionamentos dessas áreas para tentar evitar essa aglomeração? Existe e deve ser posto em prática rapidamente, porque aqueles estacionamentos que estão perto das caminhadas é uma maneira de você controlar o fluxo, né? Então existe sim esse projeto e devemos colocá-lo em prática. Obrigado, secretário, pelas informações. E assim nós concluímos essa transmissão, registrando que esse vídeo ficará disponível no canal do YouTube da Prefeitura de Rio Preto, em alta resolução, em 30 minutos.